Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato, CIMOL, nome que vem de Colégio Industrial Monteiro Lobato, nome de fundação da escola há 55 anos. O CIMOL tem 60 ambientes de estudos. São 9 laboratórios de informática, oficina mecânica, sala de soldagem, oficina de marcenaria, laboratório de química, 2 laboratórios de eletrônica, laboratório de práticas eletrônicas, 4 salas de desenho, sala de automação, sala de comandos elétricos, sala de instalações elétricas, 27 salas de aula, o ginásio poliesportivo e o auditório. Além de ajudarmos a criar o futuro, nos preocupamos em preservar a história da tecnologia. O Museu Harald Alberto Bauer, nome dado em homenagem ao precursor da escola na cidade, é um espaço onde são exibidas relíquias que retratam o desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos. CIMOL, tecnicamente sua melhor opção. Olá, meu nome é Leonardo. Boa tarde, eu sou o Jota. Somos do curso técnico em eletrônica, do terceiro ano do SUMOL. Estamos aqui para falar sobre as figuras de linguagem hipérbole, antítese e prosopopeia. Nos quais os exemplos abordados serão sobre o tema transversal da educação, orientação sexual. Bom, agora eu vou falar sobre a antítese, que é uma figura de linguagem que tem como sua base a utilização de palavras em sentido oposto ou contrário para dar ênfase para as mesmas, como vemos os exemplos a seguir. No primeiro exemplo temos: a homossexualidade é tão normal quanto a heterossexualidade. As palavras homossexualidade e heterossexualidade são obviamente contrárias, assim gerando a antítese dessa frase. Para o segundo exemplo temos: as pessoas bissexuais sentem atração tanto por homens quanto por mulheres. As palavras homens e mulheres são obviamente contrárias, e nesta frase utilizamos da antítese para dar ênfase para elas. E agora vamos à contextualização da antítese. Nessa charge temos: foi do dia para a noite que Victor contraiu HIV por não utilizar camisinha. As palavras dia e noite formam antítese, pois ambas têm sentido contrário. Prosseguindo com o conteúdo, temos a hipérbole, que é a figura de linguagem responsável por expressar um exagero proposital em uma afirmação, sendo grandemente usada para dar um ênfase na frase. As hipérboles estão presentes no nosso dia a dia, como em conversas do cotidiano, em propagandas ou em textos literários. A seguir vemos exemplos de... No primeiro exemplo de hipérbole, homens e mulheres homossexuais morrem de medo de sofrer agressões por conta de sua sexualidade. Morrer de medo é hipérbole, por conta de que não é no sentido literal, e sim no figurado, onde é porque as pessoas têm muito medo de sofrer agressões por causa da sua sexualidade. No segundo exemplo, todo mundo odeia homofobia, todo mundo é hipérbole, porque não é literalmente todo mundo que odeia, e sim uma grande parte. Infelizmente ainda há homofóbicos no mundo. E agora vamos à contextualização da hipérbole. João, qual a diferença entre bissexualismo e pansexualismo? Poxa Maria, eu já te expliquei milhares de vezes. Neste exemplo, milhares de vezes é a hipérbole, porque é só uma maneira de dar exagero na frase. A prosopopeia é uma figura de linguagem que dá características humanas a seres não humanos ou inanimados. Ela dá expressividade ou chama a atenção a um certo assunto. Ela também pode ser chamada de personificação e também é conhecida como uma figura de linguagem do animismo. No primeiro exemplo de prosopopeia, a transexualidade chora ao ver intolerância. Chora é a prosopopeia, afinal a transexualidade em si não chora. No segundo exemplo de prosopopeia, a homofobia é triste e não deve ser espalhada. Triste é a prosopopeia, afinal a homofobia em si não é triste, e sim as pessoas que a praticam. E agora vamos à contextualização da prosopopeia. Cecília se sentia triste por não entender o porquê de não sentir atração por nenhum dos gêneros. Ela decidiu pesquisar na internet o que poderia ser, e a internet falou que ela poderia ser assexual. Neste exemplo, a internet falou é a prosopopeia, porque a internet não fala.